Antes de mais, cumprimento-vos a todos na pessoa da Sofia Matos, que está a presidir neste momento a mesa do Congresso, e vou diretamente ao que interessa, até porque a tarde já vai longa e acho que todos nós queremos que tudo se cumpra hoje. Passando ao que interessa, então. Portugal é um dos países da Europa e do mundo que, ao nível das políticas públicas, tem das melhores políticas para as migrações, sejam estas imigrações ou emigrações. Com mais de 10 milhões de habitantes no seu território, tem na imigração uma mais-valia social, económica, cultural, religiosa e política, trazida em ganhos económicos significativos, sustentados em muitos estudos científicos, nacionais e estrangeiros. Não de hoje, mas de quase 2 décadas. A que níveis? Desde já, ao nível do impacto nas contas públicas, naquilo que o país ganha com a imigração e os imigrantes. E até com as minorias étnicas. São vários os estudos de várias universidades que atestam que Portugal tem ganho com a imigração e com os imigrantes. Mas existem muitos outros estudos que atestam a importância positiva da imigração no nosso país. Por exemplo, ao nível da nossa demografia e da taxa de natalidade, com impactos derivados dos chamados casamentos mistos, ou seja, casamentos de não nativos com nacionais. Mas podemos ir mais longe, com o impacto na introdução da mão de obra qualificada em várias áreas da nossa economia, considerando a qualificação de muitos imigrantes oriundos de várias geografias migratórias não tradicionais. Estudos do Observatório da Imigração são muito claros quanto à importância de Portugal ter construído uma verdadeira política de imigração alicerçada em 2 princípios: rigor nas entradas e humanismo na integração. Alicerçados, princípios estes que nos têm permitido obter ganhos económicos sociais, internos e reconhecimento externo. Ao longo da última década e meia, Portugal tem sido considerado por entidades internacionais como a Comissão Europeia e as Nações Unidas e outras, o segundo com melhor política pública para as migrações. O MIPEX, o mais credível barómetro europeu em relação a estas matérias, tem sido coerente e unânime no mesmo sentido. Ou seja, em Portugal solidificou-se ao nível político, económico, social e até religioso a necessidade de Portugal ter uma verdadeira política pública de imigração, com rigor nas entradas, permanências e saídas de cidadãos estrangeiros e com humanismo na integração de imigrantes, refugiados, asilados e afins. E isto, aliás, em coerência com a nossa história coletiva de país e povo que soube cruzar relacionamentos com vários povos e culturas dos 4 cantos do mundo e que tem 1/3 da sua população a viver como emigrante em mais de metade dos países do mundo, com sucessivos governos portugueses a lutarem por eles ao longo de décadas, apelando aos países de acolhimento para os receberem e integrarem bem. De resto, Portugal é atualmente um dos países da Europa e do mundo que maior percentagem de população tem na condição de emigrantes e menor na condição de imigrantes no seu território. Se existe país na Europa e no mundo, considerando a sua história, a sua situação geográfica, a sua condição económica e social, os seus pergaminhos religiosos, que nunca poderá e deverá ser racista, xenófobo e afins, é Portugal. E o mesmo sucede com o povo português. Povo que, como poucos no mundo, soube construir ao longo da sua história
relacionamentos diversos, com povos e culturas diversas e plurais. Devemos responsavelmente fazer tudo a bem de Portugal e dos portugueses, para construir uma verdadeira política pública de imigração, com um discurso sempre pela positiva, na base de que a imigração é uma oportunidade e não um problema. Para tal, é conveniente reforçar a política de imigração. Portugal, como na Europa, precisa de imigração e de imigrantes. Na veste jurídica de imigrantes estrangeiros e afins, depois de resultados tão positivos desde 2002 na política de imigração, é conveniente que Portugal entre numa geração de políticas de imigração onde os vetores da língua, da habitação, do trabalho e dos direitos políticos têm de ser uma prioridade. No entanto, o princípio da reciprocidade é um inconveniente. Plasmado no texto constitucional português, o princípio da reciprocidade é um exemplo pela negativa de algo que nas últimas revisões constitucionais deveria ter sido retirado da Constituição. É um princípio que já não faz qualquer sentido e que, no que respeita às políticas de imigração, representam um entrave a soluções mais consultâneas da realidade. Eu sou desta JSC, onde nestas como noutras matérias não vale tudo, onde a dignidade da pessoa humana e o humanismo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos inspiram. Esta JSC existe e é maioritária. Pelos portugueses e em nome da sua história, mas, sobretudo, em nome do futuro, no século do movimento dos povos. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada.